Bom dia, dono de oficina. Bom dia, dona de oficina. Maravilha. Seja todo mundo aí muito bem-vindo ao podcast do Edu. No podcast do Edu, nós falamos para vocês, donos de oficina, como organizar sua oficina mecânica e lucrar mais em 90 dias. Para quem ainda está chegando aí e não me conhece, eu sou o William Rezende, o perguntador. E eu sou o Eduardo Silva, proprietário da Tagma Car Service, também aí o criador aí da Mecânica da Mente, no qual ajuda donos de oficina aí a mudarem os seus resultados partindo do pilar principal, que é ele mesmo. Certo, William? Isso mesmo, falando de mudar, o que a gente vai falar exatamente hoje? A gente vai falar de como definir metas que ajudarão a sua oficina a ser mais organizada e lucrativa em 2023. O famoso as resoluções do ano novo, como você criar isso e pôr em prática para conseguir atingir essas metas e objetivos, porque não dá mais para você, dono de oficina, continuar vivendo a vida como diz aquela música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Senão, ele já vem falando isso faz um tempo, eu acho que sua oficina não chega nem no meio de 2023. Certo, William, Du? pode até chegar, né? Daquele jeito que a gente sempre fala, né? Pão e água, né? Pão e água. Porque pão e água vai fazer com que qualquer pessoa sobreviva aí durante muitos anos ali. Agora, se você quer ter saúde, se você quer ter vitalidade, aí você já não vai poder ficar só no pão e na água, né? Aí sim você vai ter que ter um complemento diferente para que você, de uma certa forma, componha tudo aquilo que o seu corpo necessita. Então, assim, não vai ter só ali os componentes do pão e da água para alimentar a estrutura. Você vai ter ali fruta, você vai ter um legume, né? Você vai ter uma carne, você vai ter ali todos os nutrientes necessários para que a sua oficina esteja saudável aí. E aí consiga passar, chegue até o meio do ano aí com muita saúde já, né, William? É isso mesmo. Não querendo explorar essa imagem, mas imagina aquela imagem que a gente vê na TV daquelas crianças quase desnutridas. É como se fosse uma oficina agora. Elas estão sobrevivendo com aquela pasta base que o pessoal faz a doação e tal. Mas se você vê, quando ela começa a receber o alimento certo, começa a receber a comida certa, é como o Edu falou, em questão de 15, 45 dias, a criança já ganha peso, a criança já desenvolve, já começa a não ficar mais dependente daquela base. Sua oficina é a mesma coisa. Mas vamos parar de falar disso aí e vamos para o que interessa agora. Porque esse exemplo é um exemplo meio pesado, mas vamos lá. Ano novo, primeiro podcast do ano, já vamos começar trilhando o caminho para chegar voando esse ano. Du, para a gente poder trilhar quais são as metas da oficina, para o dono de oficina que está escutando a gente aqui. Antes de mais nada, desculpa, só lembrei de um ponto. Dono de oficina, você está aqui com a gente. Se você tem algum tema que você queira saber, se você está gostando do podcast, sempre manda aí para a gente nos comentários, nossa caixa de mensagem aí, que a gente prepara isso aqui para vocês, tá bom? Voltando aqui, Du. Pro dono de oficina que está chegando aí, que está acompanhando a gente. Antes da gente falar como definir a meta em si, vamos dar aquela explanada geral do que são as metas, né? O que é isso que fala muito, né? Ah, resolução de ano novo, as metas do ano novo. O que é isso aí para o dono de oficina? Muito bem, William. Para o dono de oficina aí, vamos fazer o seguinte, ó, vamos trazer primeiro uma reflexão aqui. O dono da oficina, que é que você prometeu que você ia fazer na sua oficina no final do ano de 2019, que você falou que em 2020 você faria? No final de 2020, o que é que você falou para você que você ia fazer na sua oficina em 2021? E no final de 2021, o que é que você falou que você ia fazer em 2022? E aí você chega no final de 2022 e quais foram as promessas
que você fez, que você irá fazer em 2023. Mas, infelizmente, em 2020, 2021, 2022, você não fez. Quantas coisas, William, são prometidas no final do ano, ali próximo, por conta do quê? Por conta daquele clima de final de ano, por conta daquele, né, daquele ambiente, daquela áurea ali de final de ano em que muitas promessas são feitas. Se eu perguntar para dono de oficina o que é que eles prometeram que iam fazer, né, em 2019, para fazer em 2020, para fazer em 2021, para fazer em 2022, eu tenho plena certeza, William, que praticamente nenhum deles vão se lembrar. Ou se lembrar, praticamente não executaram, não colocaram em prática aí nas suas oficinas aquilo que prometeram com essas resoluções de final de ano. Aonde eu quero chegar com isso? Porque assim, se você viver nesse ambiente, né, em que você está na mesma remada com milhares, né, de brasileiros que prometem e não cumprem, que falam que vão fazer e não faz, que diz que vai aplicar e não aplica nas suas oficinas. Então, o que, que vai acontecer? Esse próximo ano, não, esse ano que a gente acabou de iniciar, vai ser mais um que vai passar e você não vai organizar, você não vai fazer um monte de coisa que precisa ser feito na sua oficina. E aí vem aquela mágica impressionante, né, William? Aquela mágica, aquela poção mágica, aquele algo que todos esperam, né? Quando fazem promessas em final de ano. Que não passe de mágica, as coisas aconteçam sem nem ao menos ela se movimentar para fazer nada. Ela quer que simplesmente aquela promessa que faz no final do ano, pá! Né? Quando abre a oficina em 2023, está lá, toda organizadinha, limpinha, as ferramentas tudo no lugar. Você acessa a conta no banco, lá tá positivo lá em R$ 30.000, fluxo de caixa maravilhoso, todos os colaboradores chegando ali, todo mundo fazendo uma festa lá, né? Logo no início, tal, não sei o que. Não, não vai acontecer isso daí. Se ficar só naquele pensamento, só naquela promessa, porque até agora muita coisa, nada aconteceu dentro da sua oficina e que você vem há anos prometendo. William, a gente tem aí estatísticas de donos de oficinas que ele está falando assim, que ele vai organizar a bagunça da oficina há 10 anos. Agora você imagina como é que tá. Quando você faz um planejamento ou uma meta e você cria um plano de ação para executar, as coisas acontecem. E quando você faz, não aplica, a situação só piora. Por isso que a gente fala aí, né? Quando a empresa, quando a oficina ela não está crescendo, ela está morrendo, é mais ou menos isso. Porque aí, querendo ou não, você vai acumulando um monte de coisa e aumentando cada vez mais esse problema, fazendo com que se torne cada vez mais difícil você organizar a sua oficina e colocar ela em ordem. Então, agora a gente já vai partir para um outro ponto aí. É interessante trazer essa parte, William, por quê? Porque a grande maioria dos brasileiros, eu conheço gente aí que eu acho que já deve ter pulado aí umas trocentas mil ondinhas, né, para fazer promessa e continua daquele mesmo continua daquele mesmo jeito, desculpa. E nada muda. Eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer uma academia, eu vou fazer uma caminhada, eu vou ler a Bíblia, eu vou começar a ir mais na igreja, eu vou melhorar como pessoa. Nada disso acontece se você não fizer aí escrever, né? Acho que isso daí já é um dos primeiros pontos, William, né? Eu acho que assim, nessa jornada de estudo, o que eu, assim, um dos tópicos assim que eu comecei a estudar para melhorar isso, porque eu fazia parte desse grupo, não só de pessoas como de donos de oficinas, que prometia as coisas e não cumpria, né? Que falava que ia fazer e não fazia. Eu também fiz parte desse grupo. E quando eu tava, né, comecei a estudar plano de ação, as coisas acontecendo aqui na Tagma,
Eu falei assim, eu sei que eu posso melhorar isso, mas para melhorar isso, como que eu vou fazer? Aí eu comecei a buscar alguns livros que ensinava sobre, né, você executar, você correr atrás, planejamento e tudo mais. E o mais impressionante que eu estava lembrando ontem é que praticamente todos os livros ou cursos ou vídeos que eu assisti que falavam sobre você fazer um planejamento, criar suas metas, todos eles falam principalmente de uma ferramenta absurda, que é extremamente forte e que vai fazer com que você tenha grandes resultados. Tem ideia do que é, William? Não? Então, pois bem, né? Vou mostrar aqui uma ferramenta impressionante aqui, ó. Papel e a caneta. Tudo que você tiver, né, que planejar, que fazer, coloque. Incrível. Todos os livros, todos os vídeos, todos os cursos, eles falam de você fazer simplesmente o quê? Colocar tudo aquilo que você quer fazer no papel. Colocar no papel, né? Vamos lá, vamos colocar aqui de uma certa forma. Eu coloquei aqui algumas metas para 2023, né? Eu tenho metas espirituais, essa é a principal de todas, por quê? Porque é Deus quem conduz tudo, é Deus quem nos dá as oportunidades, é Deus que faz grandes coisas nas nossas vidas. Então, assim, se eu não colocar isso em primeiro lugar, dificilmente as outras coisas vão acontecer. Então, eu coloquei uma meta espiritual. E em cima dessa meta espiritual, e ali eu faço as ramificações, e ali o que é que eu tenho que fazer. E automaticamente, um pouquinho mais à frente, eu coloco o que? As datas que eu preciso estar executando isso daí. Então eu coloquei aqui meta espiritual. Espiritual. Aí tem a meta número 2, que é uma meta física, né? Meta da saúde. Porque se eu não estiver bem, o que vai acontecer? Dificilmente as coisas vão acontecer também. Né? No caso aí, das minhas metas, tá? O que todo ano eu faço, bateria de exames. Bateria de exames. Aí como que eu vou fazer isso? Vou colocar aqui já praticamente nesse mês a Roberta já vai começar fazer ali, né, através do convênio ali, as consultas que eu preciso fazer e os exames que vai ser necessário. Aí eu já coloquei também, William, porque assim, mesmo praticando atividade física regularmente durante a semana, ali, uma caminhada, corrida, bicicleta, alguma coisa assim, eu estou sentindo que o meu físico, né, está exigindo um pouquinho mais de mim. Então, o que, que eu vou precisar fazer? Aí entra num ponto extremamente importante, William. A gente precisa se desafiar, o dono da oficina precisa ser desafiado em fazer justamente aquilo que você não tem o hábito de fazer. Mesmo gostando da prática de esporte, isso ou aquilo, o que eu sempre deixei de lado, fazer academia, William. Só que agora já está na meta de 2023 para melhorar a minha condição física. Eu já até fiz a inscrição numa academia. E ali, no mínimo, 2 ou 3 vezes na semana eu vou estar fazendo. E como que eu vou fazer, William, para que a minha condição física ela seja boa? Olha só que legal. Eu tenho disciplina para fazer atividade física. Eu tenho disciplina para cuidar das coisas da oficina. Só que assim, mesmo assim, eu posso reforçar, porque eu tenho certeza que agora, nesse início, se eu não gostava muito de fazer academia e que eu vou passar a gostar de fazer, eu preciso de alguém que me cobre. Eu preciso de alguém que vai ser um anjo que ele vai me cobrar. Quem vai ser esse anjo? Já peguei um amigo que ele faz academia regularmente, ele praticamente vai ser o meu personal. Então, eu já fiz um combinado com ele que é o seguinte, né? Eu fiz uma proposta do seguinte: eu combinei de 2 a 3 vezes na semana. Se eu não cumprir com isso, eu pago R$ 50. Aí o que, que vai acontecer? Você vê, eu tô trabalhando todos os pontos que, de uma certa forma, a minha mente vai começar a me atacar para me sabotar e eu parar no meio do caminho.
Então, quando eu faço isso, o que, que vai acontecer? Eu vou dando um estímulo de uma certa forma, a não ser que eu queira ser louco e perder aí R$ 50, né, por semana aí, se eu não cumprir. Então, você vai vendo que, tipo assim, por exemplo, eu fui fazendo isso daí de uma certa forma para quê? Para trabalhar, porque eu sei que a minha mente vai me sabotar. Ela vai falar que hoje eu não vou poder ir, que eu tô cansado, que eu tô cheio de coisa para fazer. Então eu já vou anotando tudo aquilo que de uma certa forma possa me sabotar. Então eu falei aí da meta, né, espiritual, né? A meta espiritual é um pouco mais particular, mas tem todo o fundamento. Isso daqui já está praticamente já alinhado desde o ano passado, que a gente já começa a aplicar agora. E aqui na Tagma, né, a gente tem algumas metas aqui para a Tagma. Quais são as metas? Olha só, a última reforma que nós fizemos aqui no piso foi de 2020 para 2021. 2020 para 2021. E agora, qual que é o próximo passo? Querendo ou não, se passou 2 anos e o piso já tem alguns pontos ali, né? Poucos, mas tem. Só que a gente quer manter isso daqui. Então, uma das metas da Tagma é criar um caixa financeiro para quê? Para no final do ano, dentro da programação, a gente já fazer o piso novamente. Então, você vê, eu vou ter o ano inteiro para juntar a grana, para fazer, apesar que eu já tenho quem faça essa parte, e aí eu já vou trabalhar essa meta ao longo do ano justamente para fazer isso. William, o poder das metas. Olha só voltando um pouquinho, já que eu falei acerca aí, né, de 2021. 2020 para 2021. Nós fizemos ali, né, e praticamente então ali em 2020, a gente já criou um plano, né, no ano, de fazer o quê? De juntar e fazer a reforma que nós fizemos aqui no final do ano na Tagma. Então, como que foi feito ao longo do ano? Foi juntado os recursos, né? A gente tirava uma parte do caixa para voltar para justamente isso, e ao longo do ano eu fui fazendo o quê? Eu fui procurando empresas que fizessem esse tipo de serviço, eu fui definindo o que é que eu queria fazer aqui na Tagma junto com a Roberta. A gente vai mexer só no piso, vai fazer, vai melhorar a recepção. Então a gente começou a trabalhar todos esses pontos ao longo do ano. Então tudo isso estava escrito e eu tenho até hoje eu tenho que tá no, não tá aqui, tá no outro iPad. Tá no outro iPad o quê? O mapa mental. Além de trabalhar com papel, eu gosto de trabalhar com mapa mental para fazer as metas aí da oficina, William. Então, assim, além de escrever, o que, que eu faço? Eu vou lá e coloco no mapa mental e começo a colocar as datas do que é que eu preciso fazer. Então, essa meta, ela foi atingida com uma maestria impressionante. Por quê? Porque foi muito bem planejado. Foi muito bem desenhado ao longo do ano. E eu acho impressionante que, assim, Deus, ele nos ensina a ser organizado, né? Como eu costumo dizer, né? Deus é um Deus de organização, porque quem gosta de bagunça é o inimigo, é o diabo. Tanto que ele veio para roubar, matar e destruir, Deus veio para que tenha vida e vida em abundância. Então, assim, aí você pega lá dentro da Bíblia, lá mostra, né, quando Noé foi construir a arca, Deus deu para ele lá, ele criou um projeto e foi criado a arca, com um propósito específico, né? Deus colocou no coração de que não queria mais, ia trazer o dilúvio, então ele separou ali os animais, colocou dentro da arca, aí teve o dilúvio, acabou com praticamente a humanidade ali, e ali na hora que ele abriu a arca, a vida continuou novamente, mas tudo isso foi através de um planejamento. Então vamos lá, William, voltando mais uma vez. Quando chegou no final do ano, lá de 2020, mesmo em meio a tudo que aconteceu, que foi o ano, né, que a pandemia aconteceu ali em março, deu aquele pico e tudo mais, mesmo assim a gente não tirou o foco disso. A gente continuou trabalhando com todas as possibilidades. E aí o que aconteceu? Quando chegou ali próximo do fim do ano, já estava tudo desenhado, tudo bonitinho. Já tinha quem ia fazer o serviço,
já tinha como a gente ia fazer, já tinha alinhado com o pedreiro, porque a gente fez uma mudança na recepção também, tudo em ordem. Quando chegou ali perto, se não me falha a memória, por volta ali do dia 20 de dezembro, que era o prazo estipulado, no dia 20 a gente encerrou as atividades, já retirando todas as coisas que era necessário daqui de dentro. Deus foi tão bom com a gente, que logo aqui na frente tinha um salão desocupado, a gente já conseguiu alinhar ali, entre aspas, ali um aluguel, né, desse espaço pelo período de 2 semanas. A gente levou as ferramentas, tudo que era necessário, a gente levou para lá, deixou a oficina lisinha, fez ali dentro do prazo, tudo certinho. Quando a gente voltou, se não me engano, acho que no dia 2, dia 3 de janeiro de 2021, a oficina pronta, reformada. A gente já trouxe as coisas para cá. Quando os colaboradores chegaram, a gente só fez uma organização ou outra e já meteu marcha. Então você vê o poder de você criar uma meta e você criar plano de ação e executar isso, né? Ano passado, nós fizemos o planejamento para pintura, deu muito certo também. E olha só que impressionante, William. Fizemos uma meta o ano passado baseado em cima de algumas situações de fatores externos que vinham a acontecer. Então, no começo do ano, a gente já fez um planejamento relacionado à Copa do Mundo, feriados que a gente ia ter no final do ano, né? Em relação, porque a Copa do Mundo mudou do meio do ano para o final do ano, e o final do ano é aquela reta final do qual a gente consegue colocar uma intensidade maior pela quantidade menor de dias que a gente costuma trabalhar, já que a gente costuma ter um recesso aqui na TAG. Foi feito todo o planejamento, as metas, tudo bonitinho ali, anotado certinho. E o que aconteceu, William? Resultado muito bem aplicado. Graças a Deus não tivemos nenhum tipo de problema. Olha só, eu criei um caixa caso eu necessitasse, né? Por exemplo, a gente não conseguisse de uma certa forma, a gente criou até possibilidades aí, por exemplo, de alguma coisa, não digo dar errado, mas fugir um pouco do controle, já que a gente fez um planejamento voltado pensando em fatores externos, que é o quê? Por exemplo, questão da eleição. Você consegue, de uma certa forma, controlar esse fator externo? Não. Feriado, mediante ao que vai acontecer, você vai conseguir controlar esse fator externo? Também não. Copa do Mundo é um fator externo, você consegue controlar? Não. Então a gente fez esse planejamento, fez essa meta voltada e a gente criou um caixa, já que se a gente precisasse de um valor para complementar, não precisaria ficar naquela correria de você entrar no negativo, de você ter que pegar dinheiro emprestado, de você deixar de pagar algumas contas para pagar outro, que é o que o dono de oficina costuma fazer, né? Quando aperta um pouco as coisas, né? O que ele faz? Ele deixa de pagar um boleto para pagar outro. Ele deixa de pagar o aluguel para pagar ali a distribuidora, que senão ele não consegue mais peça. Então, tipo assim, ele descobre um lado para cobrir o outro. Aí depois fica naquela correria. Agora eu tenho que pagar o aluguel e tem que fazer isso, fazer aquilo. Agora, quando você faz um planejamento e uma meta tudo bonitinho, você consegue, de uma certa forma, ter esse controle. Então, nós fizemos isso. A gente fez um caixa ao longo do ano. Caso precise complementar com um valor para honrar com os compromissos mensais, a gente tem. Mas, graças a Deus, o foco não ficou nisso, William. O foco não ficou nesse valor, caso não. O foco ficou em executar com precisão o que era necessário para que, quando chegasse esse período de novembro e dezembro, a gente conseguir bater a meta de faturamento e conseguir fazer com que as coisas andassem de maneira normal. Então, graças a Deus, isso aconteceu. E o que aconteceu com o caixa, né, que a gente fez ali? Não precisou usar. Então, agora a gente já tem um caixa voltado, que já é uma parte do que a gente já vai fazer da meta desse ano, que é a pintura, né? Passar o epóxi novamente no piso no final do ano. Ou se aparecer alguma oportunidade, sei lá, estão fazendo uma promoção de óleo muito bom, não sei o que, para quem pagar à vista. Se for interessante, a gente já tem um caixa para ir lá e fazer. Então, William, você escrever, dono de oficina que está aqui com a gente aqui, se você escrever essas metas para você e utilizar isso daqui e fazer um plano de ação
e deixar num local bem visível para que você possa sempre estar olhando e trabalhando o que, que é que eu preciso fazer dia após dia para eu chegar nesse meu objetivo. Então, baseado em cima disso, você vai conseguir, sem dúvida nenhuma, obter um resultado muito bom. Se não fizer isso, se ficar só na cabeça ou na mente, a probabilidade praticamente ultrapassa os 90% de não se realizar nesse ano. Certo, William? Esqueci de alguma coisa aí? Não, eu só ia pedir para você explicar o seguinte, Du. Beleza, você colocar no papel, escrever, deixar na sua frente, né, as metas que você tem. Só que assim, eu sei que se. Só pegar. Pode ir falando aí que eu tô te Tá ouvindo. bom. Eu sei que se a gente coloca uma meta também muito grande de uma vez só, a chance de você falhar nela é grande também. Então, Muito grande. ajuda os donos de oficina aqui agora a pelo menos enxergar, sair daquele olho do furacão e enxergar como traçar uma meta que seja realmente alcançável para ele. Como, ou assim, ele enxergar se aquela meta é muito grande e quebrar em partes para poder ir cumprindo de uma forma que seja coesa e que ele vá conseguir atingir. Muito bem, William. Legal, legal a sua colocação aí, né? Então vamos lá, ó. Vamos fazer o seguinte, o dono de oficina. Se você, vamos fazer um negócio como um start, que nem o William falou, né? Meu, porque querendo ou não, William, quando você não está acostumado a fazer alguma coisa e você for fazer e querer fazer tudo de uma vez, a tendência é você se enrolar todo e não conseguir fazer, né? Então foi bem legal. Então vamos começar o seguinte, vamos fazer, né, uma meta para esse ano de 3 tópicos extremamente importantes na oficina. Seleciona quais são os 3 pontos que você precisa, de uma certa forma, muita urgência dentro da sua oficina nesse ano. Então vamos lá, vamos imaginar que seja a parte, né, organizar o financeiro, vamos imaginar que seja organizar a estrutura física, né? E o terceiro, vamos colocar aí, vamos colocar um negócio simples, né? Fortalecer a rede social. Pronto, esses 3, né? Então vamos lá. Para todos os 3 você vai colocar lá. Então, organizar, né? Parte física da oficina. Física, oficina. Aí você tem organizar o financeiro. Financeiro. E o terceiro aí é. Qual que eu falei o terceiro? Rede social. Rede social. Muito bem, então vamos lá. Então, para eu fazer aqui, por exemplo, eu escrevi, né? Pega ali uma folha, escreve ali, pega esse ponto e coloca. Divide a folha na horizontal em 3 partes. Na primeira parte, você vai colocar ali, organizar a parte física da oficina. Aí você vai fazer uma setinha mais para frente. Para eu organizar a oficina, o que é que eu vou precisar? Aí, eu vou precisar, vamos supor, eu vou precisar entender como é que eu posso organizar melhor a oficina. Então vamos lá. Então, um ponto muito importante aí é o quê? Eu vou procurar quem é que ensina sobre a organização da oficina. Então vamos ligar lá, né? Você vai entrar para a mecânica da mente. Então, um dos pontos ali do seu, né, das suas metas e o plano de ação é você entrar para a mecânica da mente, porque lá a gente fala justamente sobre a organização da parte física da oficina. Em cima disso, eu vou precisar de mais o quê? Eu vou precisar de pessoas. Quem são essas pessoas, né? Eu vou precisar conscientizar os colaboradores acerca disso. É um fator muito bom. E ali você vai ligando, William, né? O que é que você precisa fazer para organizar isso? Outro ponto, organizar o financeiro. O que eu vou precisar? Eu vou precisar de alguém que realmente saiba, né, o que é organizar o financeiro de uma oficina mecânica. Mais uma vez, você vai participar da mecânica da mente, porque lá a gente fala de como organizar o financeiro, como que você vai controlar
os gastos da sua oficina, montar uma planilha e tudo mais. Então tá lá, mecânica da mente também. O que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar mais aqui. Eu vou precisar de alguém? Vai fazer eu? Não, tal. Então, em cima disso, você já consegue trabalhar. Então, você vê que cada meta você já vai destrinchando o que é que você vai precisar. Terceiro ponto, rede social. Né? Vou ativar a minha rede social ou eu vou trazer com mais frequência. Quem é que vai fazer isso? Sou eu? Não. Já tenho rede social? Não tenho. Se eu não tenho, vou abrir uma rede social, vou abrir um Instagram, vou abrir um Facebook. Ah, eu não sei fazer isso. Se eu não sei fazer, vou procurar alguém que possa fazer ou pelo menos me ensinar. Mais uma vez, você entra para a mecânica da mente, que você vai poder, querendo ou não, através ali da aula do senhor William, que está aqui na sua tela, vai ajudar você não só a abrir a rede social, mas colocar a sua oficina na internet, colocar no Google lá, bonitinho. Então, você vê que isso daqui, né? Todos os três tópicos passam pela mecânica da mente. Se eu fosse falar para você, tá tão completo que vai ensinar. E já aproveita esse começo do ano aí para já sair na frente em relação a isso. E em cima disso você vai trilhando o quê? Datas para que isso venha acontecer. Então você vai colocar a data de quando que você vai entrar, né, na próxima turma da Mecânica da Mente. Você já vai mandar mensagem ou para mim ou para o Ian para saber quando é que vai ter a próxima turma aí, né, para ele já fazer. Então já deixar escrito. Então esse já é praticamente assim, William, se eu fosse falar assim, aí já ia longe, né? Mas pelo menos eu acho que isso daqui já é um start aí para a gente já começar a criar metas para 2023, para o dono de oficina já começar a organizar e mudar as possibilidades. Sendo que, William, é melhor a gente olhar mais o nosso fator interno do que fator externo, né? Porque assim, né? Querendo ou não, a gente é muito antenado, apesar de que assim, né? As previsões aí não é muito boa, mas o que é que eu posso fazer? Eu já não vou mais. Esse fator externo eu não consigo mudar. O que era para eu ter feito, né? Fiz minha parte o ano passado, não deu certo, beleza. Agora é o seguinte, virou o ano, beleza. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o que está no meu alcance. Eu vou olhar mais dentro da minha oficina, não vou olhar muito fora, né? Porque se eu olhar muito fora, eu vou ficar muito chateado. Eu vou olhar dentro. O que é que eu tenho que fazer? Quais as ações que eu preciso tomar? Quais os cuidados que eu preciso ter? Né? Então, em cima disso, eu faço um planejamento, foco e olho dentro da oficina. Uma coisa extremamente importante que não pode faltar aí, William, nesse planejamento, é você ter esse planejamento espiritual. Seja ele você ser ligado a Deus ou alguma coisa que você crê, meu, coloca isso como primeiro plano, porque é através disso que vai trazer uma energia interna para você, para que você possa, sem dúvida nenhuma, atingir os objetivos. Eu tenho o meu, eu acredito muito em Deus, acredito muito na Bíblia, acredito muito que é Ele que nos dá a direção. Então, em cima disso, eu fortaleço muito essa parte, né, espiritual, porque ó, eu estando bem espiritualmente, eu estando bem fisicamente, eu vou conseguir praticamente as outras coisas colocar em ordem isso daí. Certo, William? Meu cafezinho até esfriou aqui. Sim, 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 sim. E só complementando antes da gente ir para a frase do podcast, uma coisa que que eu falei disso mais ou menos no meio do ano passado, que eu lembro. E vou reforçar agora para quem está chegando aí hoje. Por que grandes empresas estão aí há mais de 100, 150 anos? Elas não ficaram dependendo só de, tipo, sobreviver à troca de vários governos, sobreviveram a terremoto, furacão, duas guerras, dependendo do tamanho da empresa. Então, tipo assim, eles focaram no que eles tinham controle total, que era o quê? Fazer o negócio deles girarem. Por que a Nintendo, que é uma empresa de 1800 e alguma coisa, a gente conhece a Nintendo hoje como uma empresa de eletrônico, do videogame, do Mario. Mas ela começou muito antes lá atrás com outras coisas que eu nem lembro o que era. Tá aí até hoje. Então, gente, não é por causa de fatores externos que ela se preocupou para estar aí até hoje, né? Então ela focou no que ela tinha controle. E é isso que você tem que pensar você também, no de oficina dentro da sua oficina.
O que eu posso fazer hoje? Já está aí, ó, criando suas metas para poder ter um ano maravilhoso, para você não chegar no final do ano, igual o Edu falou. O Edu vai fazer a reforma do piso dele. E você? Vai viajar com a família? Vai levar seus colaboradores para comer no melhor restaurante da cidade? Vai matricular seu filho, sua filha na escola? Vai dar um plano de saúde para seus pais, por exemplo? O que você vai fazer? Já trilha essa meta aí hoje. E com toda essa reflexão, eu vou deixar o podcast agora para o Edu ir para a frase dele. Muito bem. A frase, né, primeiramente, é Deus, né? Deus é um Deus de organização, não é um Deus de bagunça. Né? Então, se ele gosta das coisas organizadas, ele nos ensina a sermos organizados também, que isso traz um benefício muito grande. A desorganização traz um malefício muito grande também. Qual é o lado que você quer estar? Né? Agora, a frase aí para a gente finalizar aí, que aí eu vou tomar café com o time, você ter, olha só, você ter no mínimo pelo menos uma meta é infinitamente melhor do que não ter nenhuma. Então, assim, se você tem uma meta escrita no papel e você criar um plano de ação e executar, ela vai ser infinitamente melhor do que aquelas muitas que só tem na sua mente, vai esvaziando, vai passando, os dias vão passando, as atividades vão te consumindo e fazendo com que você seja sabotado e aí você não executa. Então, qualquer meta é melhor do que não ter nenhuma meta, certo? Então, essa é a nossa frase aí para encerrar, certo, William? Sim, senhor. Então, quero agradecer você, Edu, já por esse nosso primeiro podcast do ano. Semana passada a gente deu uma folguinha, a gente estava refletindo de algumas coisas, pensando em alguns pontos. O Edu foi aproveitar a família. E esse ano a gente já começou agora, ó, primeiro podcast falando do quê? Metas. Então, Dona de Oficina, se você está aqui com a gente até agora, se você tem alguma sugestão de tema, você quer saber algum ponto sobre como que eu organizo minha oficina, eu tenho dificuldade em tal ponto, como que eu faço para melhorar nisso? Manda para a gente que a gente prepara um podcast para vocês, porque isso aqui é para vocês, não é para a gente, tá bom? Exatamente, é isso daí. Vamos lá que o ano está só começando e muita coisa boa vai acontecer aí se você ser aplicado para que essas coisas aconteçam, certo? Agora, bora pro café com o time. Deus abençoe aí. Se quiser aí mandar um direct falando para a gente aí quais são as metas que vocês já definiram aí para 2023. Manda para nós aí que a gente vai estar analisando e pode ser que a gente seja o guardião para que essa meta aconteça na sua oficina neste ano, certo, William? Isso mesmo, com certeza. Valeu, aquele abraço, fiquem com Deus, até quinta-feira. Valeu, gente, até mais.